Olá, paz do Senhor. Eu estou aqui mais uma vez, iniciando mais esse semestre, que eu tenho certeza que vai ser cheio da presença de Deus, agora com o módulo 5, aqui no nosso seminário Pequenos Teólogos. Módulo 5 esse que vai falar sobre os livros poéticos. Mas antes da gente entrar aqui na nossa primeira lição, na introdução dos livros poéticos, eu quero aqui deixar um reconhecimento muito carinhoso aos nossos pastores, pastora Binaí, pastora Meire, que são os idealizadores desse projeto e que generosamente têm nos abençoado para continuar rompendo aqui com o Seminário Pequenos Teólogos. É uma alegria estar com vocês aqui, chegando já no meio do nosso curso, que tem duração de 5 anos, e para a glória de Deus, cá estamos, né, com os livros poéticos nesse semestre. Estudar sobre os livros poéticos é um desafio porque é um conteúdo que geralmente a gente não explora ele tanto no ministério infantil, mas aqui no curso de teologia, onde a gente ensina sobre Deus para a criança de forma sistemática, lúdica, né, de forma organizada, esse conteúdo, apesar de ser um pouco desafiador, nós vamos, para a glória de Deus, alcançar, através do Espírito Santo, êxito e vitória. Eu tenho certeza que nossa equipe, que é bastante grande, também bastante abençoada, está muito empenhada. Eu tenho certeza que nós chegaremos aí ao final desse semestre com êxito, com excelência, com alegria, por mais esse terreno conquistado. E entrando agora diretamente aqui propriamente dito, na lição, falando sobre os livros poéticos, a introdução sobre eles, eu já quero citar quais são esses livros e por que eles são chamados livros poéticos. Nós vamos falar aqui sobre Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Um conteúdo novo aí que muitas das nossas crianças, né, como eu disse no início, não é um hábito nosso, da maioria dos nossos culto kids, de ensinar, até porque é um conteúdo onde não conta uma história, né, não tem uma história, apesar que a história de Jó dá bem para a gente trabalhar ela como história, mas quando a gente pensa em Provérbios, em Salmos, em Eclesiastes, nós não temos uma continuidade da história, mas nós vamos sim, em nome de Jesus, conseguir transmitir todo esse conhecimento para as nossas crianças. E qual que é o objetivo dos livros poéticos? É provocar a reflexão de que Deus usa vários gêneros literários para expressar a sua vontade e o seu amor com cada um de nós. Quando nós olhamos para os livros poéticos, o primeiro pensamento, a primeira impressão que nós temos é de que nós vamos nos deparar ali com aquela estrutura de poesia que que nós somos familiarizados, né? Aquele texto, aquela estrutura com estrofes, né, separadas. Aqui, com rimas, aqui nesse contexto aqui, esse é um pouco diferente, mas todos esses livros são sim classificados como livros poéticos. E aqui Deus também vai mostrar para nós que ele tem várias formas, né, de tratar conosco através de vários gêneros literários. E provando para nós que a Bíblia ela é versátil, ela é atual, né, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela vai tratar com cada um de nós de acordo com a vontade do Senhor. E uma particularidade da poesia é que ela mexe muito com as nossas emoções, ela revela as nossas emoções. Então nós vamos ver aqui no decorrer das nossas aulas nesse semestre muito da consciência humana, muito do coração humano, como que Deus trata o nosso coração, como que nós, enquanto seres humanos, nos tratamos, né, como templo do Espírito, como nós
nos posicionamos diante das nossas emoções, diante dos nossos processos, né? E aonde nós colocamos Deus na nossa história. Então, esses livros aqui, eles vão trazer essa revelação para o nosso coração e para o coração das nossas crianças, com certeza. Outro objetivo dos livros poéticos é conhecer a sabedoria de Deus. Quando nós olhamos principalmente para Provérbios, por exemplo, né, nós vemos ali muito da sabedoria do Senhor. Deus, ele usa, né, situações cotidianas do dia a dia nosso para poder nos instruir acerca de muitas coisas. Eu costumo dizer que a Bíblia responde muitas perguntas nossas, mas muitas mesmo. Quase todas as nossas perguntas são respondidas ali nos textos bíblicos, né? Também outro objetivo é entender que Deus age nos nossos sentimentos e Ele tem cuidado dos seus. Foi como eu disse agora, ele vai trabalhar esses livros poéticos, em muitas situações, ele vai trabalhar os nossos sentimentos. Então, eu creio, em nome de Jesus, que durante essas aulas, muitos sentimentos, muitas situações serão resolvidas, mentes serão reorganizadas de acordo com o desejo e a vontade do Senhor, porque muitos de nós agimos através dos nossos sentimentos. E o que o Senhor quer de mim, de você, professor, coordenador, líder, você que está se preparando para dar essa aula, é que nós sejamos guiados por uma fé racional, porque enganoso é o coração do homem. Então, se eu ajo de acordo com os meus sentimentos, de acordo com a minha vontade, muito provavelmente vai dar ruim. Nós temos que agir de acordo com a vontade do Senhor, usando uma fé racional. E aqui, nesse conteúdo desse semestre, nós vamos ver muito isso, né? Já disse o sábio, inteligente é a pessoa que aprende com seus erros, mas sábio é a pessoa que aprende observando os erros dos outros, né? Então, aqui nós temos a oportunidade de aprender com essas pessoas do passado, de aprender com a inspiração que Deus deixou através das Escrituras Sagradas, para que nós, hoje, nesse tempo, possamos trilhar um caminho mais reto na presença de Deus. Qual é a principal, falando aqui, né, do nosso primeiro livro poético aqui, nós vamos destacar aqui Jó, né? Então, qual que é a principal mensagem do livro de Jó? O livro de Jó, ele trata sobre o quê? O ponto alto da história de Jó é a sabedoria que responde à questão do envolvimento de Deus com o problema do sofrimento humano. A grande pergunta, né? Por que pessoas boas sofrem? É a grande pergunta do livro de Jó, né? Mas nós vamos tratar mais profundamente sobre a questão do livro de Jó e todos os outros livros nas aulas decorrentes. Aqui nessa aula nós vamos fazer só uma introdução. Então o que você vai fazer com o seu aluno lá? Você vai apresentar para eles nessa primeira aula o conteúdo de todo o semestre, né? Você vai mostrar para eles exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nessa aula. O que é os livros poéticos, né? De que eles se tratam? Eles falam sobre o quê, né? Por que são livros poéticos? O que é a poesia? Como que a poesia ela é usada no nosso dia a dia? O que ela revela? Então é isso que você vai fazer nessa primeira aula. E ainda falando aqui, né, desse primeiro livro, em todas as gerações os protestos se levantam dizendo que se Deus é bom, então não deveria existir dor, nem sofrimento ou morte no mundo. Essa questão estava relacionada a uma cultura de justiça por merecimento. Isso a gente vê isso desde lá do jardim, desde lá da tenra idade, né, da criança que começa a falar, da criança que ela começa a socializar, então ela começa a guiar a vida dela por uma questão de merecimento. E o livro de Jó, ele vai tratar especificamente disso, né? E a gente não é muito difícil a gente ver pessoas dizendo, e crianças dizendo, adolescentes dizendo, pessoas no geral dizendo, eu não mereço isso. Por que eu estou vivendo isso? Então o livro de Jó, ele não traz essa resposta, mas ele nos garante que Deus é soberano e ele está nos nossos processos e
o ponto alto do ensinamento do livro de Jó é mostrar para nós que Deus, ele está acima de todas as coisas, ele é onisciente e que ele está no controle da nossa vida, independente da situação que estamos vivendo. Então, esse é o conteúdo, essa é a mensagem que nós temos que passar para as nossas crianças durante as aulas aí, e especificamente dentro do conteúdo do livro de Jó. A data e a autoria do livro de Jó, né? A tradição rabínica diz que é Moisés, né? Mas não tem certeza, não podemos afirmar categoricamente que seja Moisés. A maioria acredita que foi escrito no século 7 e século 4 a.C., né? Porém, mas também não se pode afirmar com certeza. A única certeza que se tem a respeito do livro de Jó são 3 coisas. Primeiro, o autor, ele era um israelita. Segundo, ele morava fora da terra de Israel. E terceira, ele pertencia à classe dos sábios. Onde encontrar essa referência? Você vai encontrar em Jó capítulo 1, verso 1. E agora passando para o nosso segundo livro poético, o livro de Salmos. O livro de Salmos é um encanto, né? A gente encontra no livro de Salmos, salmo para todo tipo de situação, né, da nossa vida, salmo devocional, salmo de entrega, salmo de cântico, para cantar nos cultos, para cantar em casamento. Então, tem todo tipo de salmo, mas falando especificamente, o livro de Salmo, ele contém 150 capítulos e contém cânticos de louvor que expressam cuidado, proteção, livramento, adoração, alegria, angústia, críticas, né? Denuncia pecado e uma sociedade composta por indivíduos corrompidos pela impiedade de seus corações. Então, olha para você ver como o Salmo é uma riqueza de conteúdo, uma riqueza de direcionamento, de presença de Deus, de correção, né? Então o livro de Salmos, ele vai tratar basicamente, ele vai entrar basicamente em todos os tipos de emoções que o ser humano tem e pode vivenciar, né? E acima de tudo, o livro de Salmos também revela as maravilhas de Deus. Um versículo em Salmo que eu gosto muito, ele diz assim: como a corça anseia por águas, eu também anseio por ti. Eu acho que esse tipo de sentimento é um sentimento que ele deve ser alimentado e aflorado nos nossos corações todas as manhãs. A corça, ele é um cervo, né? Para nós aqui no Goiás, para você identificar, é o veado campeiro, né? Esse veadinho que a gente conhece aí, que está nos nossos cerrados, é um tipo de corça. E aqui, quando o salmista, ele tinha muito conhecimento desse animal, e ele observou que a corça, quando ela ficava muito tempo sem beber água, ela exala um cheiro, um odor muito forte. E esse odor atrai os predadores. Então ela se torna uma presa fácil ali nesse ambiente, nesse contexto. E o salmista, observando isso, ele fala: assim como a corça anseia por água, Senhor, eu anseio por ti. Depois nós vamos ver lá no Novo Testamento, né? Jesus mesmo, ele próprio dizendo: eu sou essa água, eu sou a água viva. E nós, como seres humanos, servos do Senhor, filhos do Senhor, nós devemos ansiar por ele como a corça anseia por águas, porque só ele pode nos proteger, só ele pode nos guardar. E tantos outros salmos, né, que o Senhor preparou ali para que nós pudéssemos encontrar consolo, correção, alegria, enfim, uma gama aí de sentimentos, um misto de sentimentos e de emoções, né? Então o livro de Salmos vai ser bastante explorado aqui. Nós já liberamos o calendário para você e ele vai ser bastante explorado. Terá aqui um professor para poder explorar bastante, vai aprofundar bastante a teologia dos nossos salmos. Então não perca essas aulas, viu? Acompanhe os nossos vídeos aí. Então o que são os salmos, né? É o livro de hinos e de orações do povo de Israel antigo. A maioria dos salmos foram escritas
foi escrita e musicada para o uso do templo nas reuniões de adoração. Em hebraico, seu título significa livros de louvores. A palavra salmo é de origem grega, que quer dizer canção ou hino. Dá-se o nome de saltério à coleção completa dos salmos. Então, todo esse conteúdo, como eu disse para você, vai ser bastante explorado por um professor especialista aqui na teologia dos salmos, né? E eu trouxe aqui para você, só para você ir entendendo a profundidade das nossas aulas em relação à teologia dos livros poéticos, os tipos de salmo, né? A autoria, a maioria deles é de Davi, mas são vários os seus autores que serão explorados também durante as aulas. Então, quais são os tipos de salmos, né? Eu falei aqui de um misto de sentimentos, né? Situações que a gente, cotidiana, que nós vivemos e que vão ser reveladas no livro de salmo. Então, olha para você ver. Súplicas, hinos, salmos para o rei, salmos para o Deus rei, canções de peregrinos, salmos de sabedoria, salmos para o culto, salmos históricos, salmos escatológicos. Você pensa que em salmos não vai falar da volta de Cristo? Sim, tem salmos que vai falar da volta de Cristo. Salmos alfabéticos. Então, é uma infinidade de classificação dentro do livro de salmos que será bastante explorada aqui nas nossas aulas. E agora, passando aqui para um livro muito especial. A Bíblia, ela é sim toda especial. Nós devemos amar a palavra do Senhor, porque é aqui que está, eu sempre ensino para as crianças e até para os meus filhos, que se você quer ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia e leia ela. A Bíblia é o Senhor falando conosco. É uma carta aberta para todos aqueles que querem ter uma vida na presença de Deus e que acreditam no porvir, que acreditam numa vida depois da morte. A Bíblia, então, é esse manual e nós temos que ler ela com muita atenção, na direção do Espírito, com muito temor e tremor, porque ela sim traz as respostas para o nosso coração. Mas o livro de Provérbios é um livro que eu particularmente gosto muito dele, porque é um livro prático, né? Quando a gente lê Provérbios, nós nos identificamos ali em muitas situações. É impossível passar por Provérbios, e não se identificar com alguma situação ali, ou já vivida, ou vivenciada, né? Ou de repente você conhece alguém e já viveu alguma situação que está ali. É impossível, porque ele é um livro onde ele trata da nossa vida cotidiana, nossa vida prática, né? E aí, ele é um livro de sabedoria prática, trata de assuntos de moral, bom senso, da maneira correta de proceder e de religião. Provérbios é um ditado breve, fácil de lembrar e decorar, que resume uma verdade básica ou uma lição de vida. Há dois tipos de provérbios. Uns são de declaração e outros de conselho. Então, nós vamos identificando isso aí nos textos de Provérbios, né? Foi o que eu acabei de dizer. E um cuidado que nós temos que ter, não só com o livro de Provérbios, mas com toda a leitura bíblica, é exatamente isso, procurando entender o que é promessa, né? O que é promessa? É algo que Deus prometeu, é algo que Deus falou. Filho, olha, você tem direito disso e você vai ter isso. Isso é promessa. Agora, tem situações que é uma declaração, né? É diferente. Promessa e declaração são situações diferentes. Então, o livro de Provérbios, ele tem esses dois tipos de situações, né? E também vai ter alguém aqui para logo estar falando sobre mais aprofundadamente sobre o livro de Provérbios conosco. Autor e data do livro de Provérbios. Logo no primeiro versículo do livro, o nome de Salomão é indicado como seu autor, o que parece abranger os primeiros 9 capítulos. Também Salomão aparece como autor das outras 2 maiores coleções de provérbios, que abrange o capítulo 10, o capítulo 22 e o capítulo 25 e 29.
Só que em 1 Reis, versículo 4:32, disse que Salomão escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Então, quando você vai lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 4, lá está afirmando que Salomão escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções, né? Salomão reinou mais ou menos 970 a 931 a.C. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que a maior parte dos provérbios foi realmente Salomão que escreveu, mas não é só ele que é autor do livro de Provérbios, e nós vamos ver isso aqui. Tem mais dois outros autores, né, que são Agur, filho de Jaque, está no capítulo 30, verso 1, e a mãe do rei Lemuel, que está no capítulo 31, do verso 1 ao 9. E é provável que o livro de Provérbios, como temos hoje, tenha sido editado em fins do 6º século antes de Cristo. Então, nós temos aí, né, apresentado para vocês o livro de Provérbios, e que com certeza nós iremos aprender muito aí através dos textos de Provérbios. E agora é Eclesiastes. Depois de Eclesiastes, nós já vamos lá findando com os nossos livros poéticos, né, que são o último livro, Cantares de Salomão, e agora nós vamos falar sobre Eclesiastes, né? O tema principal é a vaidade humana, com destaque para o desapego dos bens materiais. Eu quero chamar a sua atenção, professor, líder, você que está assistindo esse vídeo, para uma situação muito atual que nós estamos vivendo, que é aquele sentimento de ter coisas, de possuir coisas. E isso tem suprimido aquele valor do ser, da importância do ser humano, né? Aquele amor relacional, aquele amor com o próximo, aquele cuidado com o próximo. Isso tem sido uma preocupação que não tem sido a prioridade da maioria das pessoas. E quando nós olhamos principalmente para o livro de Eclesiastes, Salomão aqui ele diz assim que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. No final, o que importa mesmo na nossa existência terrena é a nossa relação com Deus. E se nós temos uma relação com Deus da forma que Deus requer de nós, jamais nós iríamos colocar o bem material, o ter, acima do ser, né? Então, assim, esse é o ponto alto do livro de Eclesiastes. Na Septuaginta, esse livro, ele traduz a palavra hebraica que dá a ideia de um orador. A palavra hebraica que define o nome eclesiástico, ela traz a definição, o significado dessa palavra hebraica quer dizer orador, ou seja, um sábio que está diante de pessoas ensinando pessoas a respeito de algo, né? No caso aqui, a palavra do Senhor e a vontade do Senhor. Autor e data. Este livro dá a entender que o seu autor é o rei Salomão, e tem vários capítulos e versículos que comprovam isso, né? Capítulo 1, capítulo 12, capítulo 16, capítulo 2, 4 e 9. Então, no próprio livro, ele traz essa informação. Porém, algumas outras passagens dá a ideia de que seja um cidadão comum. Mas, no final de tudo, é inspirado pelo Espírito Santo, o autor e a data aqui para nós, né, é importante para conhecimento, é importante, né, para agregar conhecimento, para a gente conhecer ali também a realidade da sociedade na época, saber o que estava acontecendo na época. Isso ajuda muito na compreensão dos textos bíblicos. Porém, o autor, para nós, é mais importante saber que foi inspirado por Deus. Não importa se for uma pessoa comum ou se não, né? O texto hebraico de Eclesiastes contém palavras aramaicas e persas, né? Eu acabei de falar, ajuda essas informações a entender qual era o contexto da época, né? E isso traz também evidências científicas
de que a Bíblia ela é verdade e que todas essas coisas aconteceram, né? Então isso é muito importante, sim, mas em questão de autoria importa para nós é que é a vontade de Deus e que foi o Espírito Santo que inspirou pessoas para escrever. Por isso muitos estudiosos da Bíblia sugerem que um autor anônimo que viveu entre 450 e 200 a.C. escreveu este livro usando o nome de Salomão. Fica aí essa informação para você. E já vamos passando aqui para o nosso último livro dessa coletânea de livros poéticos, que é o Cântico dos Cânticos, né? Eu confesso para vocês que tem 2 livros na Bíblia Sagrada que eu tinha uma certa resistência em relação a eles, que um é esse Cântico dos Cânticos e o outro é Apocalipse. Será por quê, né, gente? Mas esse é um pensamento ignorante, né? Porque a Bíblia, ela toda, de capa a capa, ela é um ensinamento para nós, é uma diretiva. E olhando para Cântico dos Cânticos, né, é uma coleção de canções nas quais 2 noivos apaixonados se manifestam. Eles manifestam seus sentimentos de amor mútuo. Essas canções foram compostas para serem cantadas em festa de casamento. E as festas de casamento nessa época aqui não eram como as nossas festas hoje, né? Hoje, diante dessa modernidade, até muitas pessoas preferem nem fazer festa, né? Fazer uma cerimônia muito simples, né? Ali com poucas pessoas, rapidinho, né? E já parte para outra etapa. Outros fazem sim festas, mas não duram mais do que uma noite, mais do que um dia. Nessa época aqui, as festas de casamento, elas duravam semanas. Semanas. E o livro de Cântico dos Cânticos, ele foi criado para celebrar o amor do casal, né? O amor entre homem e mulher que estava ali em idade de casamento e faziam contrato de casamento e casavam-se, né? Então, esse foi o objetivo de criar esse livro. Uma declaração apaixonada de Deus para seu povo. Nós vemos aqui também, eu até trouxe aqui uns recursos, crédito da Luciana, né? Uma das nossas coordenadoras, porque quando nós pensamos no amor de Deus com seu povo, e eu quero aqui, já aqui nesse final, dizer para você que é professor do nível 1, as crianças menores, as crianças que ainda não escrevem, que não leem ainda, os bebezinhos. Nós temos muitas igrejas que desenvolvem o projeto do Pequenos Teólogos e tem ali as crianças, né, de 1 ano a 2 anos incluídas nesse projeto, né? Essas crianças, a forma de ministrar as aulas do seminário para elas é um pouco diferente. Então tem que ser ali um tempo bem reduzido, usando de muitas repetições. Vocês podem usar visuais, né, explorar os visuais. Inclusive, pessoal, eu quero pedir uma coisa para vocês. Nós precisamos que as nossas aulas elas sejam lúdicas, mas muito lúdicas. Aí multiplica mais lúdicas ainda. Por quê? Porque elas precisam ser atrativas para as nossas crianças. Quando a criança chega na terça-feira aqui na nossa igreja, na nossa sala, elas já vêm de um dia de escola, de um dia de atividade de casa, tarefinha de casa, né? Muitas vêm às vezes cansadinhas, ou às vezes até sem comer. Então elas já vêm de um contexto, de um dia inteiro. É diferente de uma criança que levanta de manhã e vai para a escola descansada. Então nós temos que levar isso em consideração e pensar que as nossas aulas elas têm que ser atrativas para as nossas crianças. Cada faixa etária ela vai atender um tipo de visual. As menores, por exemplo, você pode usar fantoche. Nós fizemos aí o treinamento e nós sabemos que o recurso visual para esse conteúdo que nós estamos ministrando nesse semestre, ele é bem pouquinho, mas nós desenvolvemos alguns para poder estar auxiliando vocês, tá? Assim, como ponto de partida, não é que você tem que usar exatamente esses, mas você pode se inspirar nesses e produzir os seus próprios visuais. Então, invista em atividade lúdica, né? Você que é professor dos maiores, né? Procure ali estar fazendo dinâmicas, brincadeiras, mas tudo com propósito. Tudo com propósito, que toda brincadeira tem um propósito incluído dentro do seu planejamento, dentro do conteúdo que está sendo trabalhado.
Eu deixei por último para falar sobre isso aqui, porque o Cântico dos Cânticos, ele revela o amor de Deus com a nossa vida. E o que está acontecendo nos nossos dias atuais? As nossas crianças, elas não têm o desejo de formar família. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui através desse vídeo já identificou em crianças e adolescentes frases como assim: eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filhos. Por que as crianças elas expressam esse desejo? Porque não está sendo gerado nelas o projeto de Deus. Deus, ele, desde o começo, ele criou homem e mulher, ele estabeleceu a família. Nós precisamos gerar esse sonho na vida das nossas crianças e de maneira correta, de acordo com a vontade de Deus, obedecendo o tempo estabelecido por Ele, obedecendo o tempo biológico do crescimento, do desenvolvimento humano, né? Então aqui nós vamos ter a oportunidade, essa rica oportunidade de estar tratando esse assunto não só com a nossa população infantil, mas também com as famílias, porque a responsabilidade de gerar sonho na vida dos nossos filhos é sim dos pais. São os pais, eles são a nossa primeira referência. É lá dentro de casa, é no seio familiar que nós vamos gerar os sonhos na vida dos nossos filhos. É mais comum a gente ouvir as crianças dizer assim: eu quero ser polícia militar, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero ser professor, mas você não escuta uma criança dizer assim: ah, eu vou crescer, vou estudar, vou me formar, vou ter alguma profissão, aquela do sonho dela, vou casar, vou ter meus filhos, né? Vou ser uma pessoa bem-sucedida, vou ser pastor, vou ser missionária, vou ser líder do ciclo de oração. Eu lanço um desafio para você que está aqui, você que faz parte desse ministério maravilhoso. Você já ouviu alguma criança dizer que quer ser líder do ciclo de oração? Então, perceba você que nós estamos aqui com uma oportunidade extraordinária de trazer novamente para os nossos dias a vontade de Deus estabelecida, porque esse é o desejo do Senhor, é isso que Ele quer para nós enquanto humanidade, enquanto seres humanos. Então eu trouxe para você ver aqui, dentro do livro de Cânticos, né, aonde além do amor entre casal, né, essa questão toda do matrimônio, do casamento, tem também, nós vamos trabalhar também a questão do amor de Deus com a igreja do Senhor. E os pequeninhos, nós temos que trabalhar com eles também, nós podemos usar esses visuais. E você quer um amor maior do que o de Jesus na cruz por nós? Essa aliança maravilhosa, aliança da graça, né? E aí eu trouxe aqui também para você usar como visual, como eu disse, crédito da nossa coordenadora Luciana, né? Aqui o casalzinho de noivos para você estar mostrando lá, olha que coisa mais linda. Você pode estar mostrando para os pequeninhos, que é muito bom, né, casar, que é da vontade do Senhor. Você pode usar a aliança e explicar o que é uma aliança. E tem aqui também para vocês usarem também, e esse recurso ele pode ser usado não só no conteúdo do Cântico dos Cânticos, mas também nos outros conteúdos, nos outros livros. Olha que portfólio mais lindo. Olha para você ver. Isso aqui está tudo disponível para você aí, para você usar como recurso nas suas aulas, né? Aqui você pode explicar a parte biológica do desenvolvimento humano, e isso pode ser feito em todas as faixas etárias de idade. Então, eu reforço aqui aquilo que nós já falamos aqui durante essa aula. É um momento maravilhoso onde nós estamos com a oportunidade de mudar aí muitas consciências, né? Uma mentira satânica que tem sido espalhada no nosso meio, de que a vida individual, a vida unitária, ela é uma vida mais feliz, e não é assim. Por isso nós temos aí uma sociedade adoecida, né, psicologicamente, cheia de doenças psicossomáticas, né? E isso provém de quê? Do pecado que está sendo implantado na mente, no coração
dessa geração que nós estamos vivendo, e isso tem sido repassado para as nossas crianças, né? Então essa oportunidade é nossa, e em nome de Jesus nós vamos aí, para a glória de Deus, conseguir ministrar esse conteúdo com excelência. Bem, partindo aqui para a nossa conclusão, estudar os 5 livros poéticos trará alívio e conforto aos nossos corações, mas também despertará uma fé verdadeira que será provada por ações que agradará a Deus, o nosso Senhor. Essa é a nossa expectativa, e espero em Deus que nós alcancemos realmente, né, essa fé firme, essa fé que gerencia uma conduta, que gerencia ações na vida do ser humano. Um diferencial que observamos nesses livros estão na natureza da poesia hebraica, pois ela não se apoia na rima nem no ritmo de sons, mas no paralelismo de ideias ou verdades, e vemos isso de 3 maneiras. Lembra que eu falei para você no início do vídeo que quando nós olhamos para a estrutura textual desses 5 livros, ele é um pouco diferente da estrutura de poesia que nós conhecemos? É por causa disso aqui, porque a natureza da poesia hebraica ela é diferente da natureza da poesia que nós conhecemos. E nós vamos ver aqui que ela é escrita de 3 maneiras: completivo, contraste e construtivo. Três situações que definem aquilo que nós já dissemos, né? Que é aquele confronto, né, de ideias, de sentimentos, e ao mesmo tempo completa algo que está inacabado, né? E em contrapartida também constrói novos pensamentos. Então é um momento assim, um estudo maravilhoso, aonde vidas serão renovadas, vidas serão construídas, reconstruídas, porque a ação do Espírito Santo vai estar aí nos direcionando, vai estar aí agindo no nosso meio. Chegamos ao fim, né, de mais uma aula aqui do nosso Seminário Pequenos Teólogos. Eu desejo a você que faz parte desse projeto, que você encontre aí, né, uma situação de muito aprendizado, de terreno fértil, e que você seja muito bem sucedido durante esse semestre através do ensino da Palavra de Deus. Até a próxima, aguardo você aqui.